Cortem as cabeças. Brasil, império da lei ou império do homem? Participam deste painel Marcel Van Hatten, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, cientista político e jornalista; Leandro Narlock, escritor e jornalista, atuando em veículos como Veja, Folha de São Paulo e revistas do Grupo Abril; e Ricardo Gomes, vice-prefeito de Porto Alegre, cofundador da plataforma Cultura Jurídica. O mediador é o Matheus Macedo, diretor do Fórum da Liberdade do IEE. Eu gostaria de lembrar a vocês que nós teremos aqui nos nossos telões um QR Code. Aponta o celular e vai ser o caminho para que vocês possam participar, fazer perguntas ao fim desse painel. Com vocês, o painel Cortem as Cabeças. Brasil, Império da Lei ou Império do Homem? Senhoras e senhores, muito bom dia. Bem-vindos todas e todos a esse segundo dia de Fórum da Liberdade. No dia 25 de janeiro de 1923, aconteceram as eleições que colocaram Borges de Medeiros como presidente do Estado do Rio Grande do Sul. Não reconhecendo os resultados das urnas, o grupo dissonante, os federalistas ou maragatos, pegaram em armas e eclodiu a segunda Revolução Federalista, repetindo o feito que já havia sido dado anos antes. Passados 100 anos da sangrenta guerra, que levou terror e pânico aos mais remotos rincões do nosso Rio Grande, a nossa sociedade segue sem algumas das respostas pelas quais os revoltosos tanto clamavam. A transparência do processo eleitoral e a clara separação dos poderes na ainda à época incipiente República Brasileira. Essa revolução teve brilhantes, honrados homens líderes, Flores da Cunha, Joaquim Francisco de Assis Brasil e muitos outros. Mas coube a um gaúcho de origem humilde, sem grande possibilidade de estudo, de instrução, cunhar uma frase que até hoje faz muito sentido, e talvez até hoje faça mais sentido do que algum tempo atrás. Honório Lemes, líder das tropas maragatas, ao ser perguntado, Ricardo, por que lutava, dizia que lutava por leis. Leis essas que deveriam governar os homens, para que não tivéssemos homens que governassem as leis. A separação dos poderes nos remete à Grécia Antiga. Já podemos encontrá-las nos escritos de Platão e de Aristóteles. Mas mais recentemente, no Iluminismo e a obra do Barão de Montesquieu, O Espírito das Leis, nós temos uma descrição clara do que é de que o poder deve ser sempre limitado e separado um do outro. Por meio da Revolução Gloriosa e da Declaração de Independência dos Estados Unidos, o Ocidente viu que o poder deve ser sempre limitado e que qualquer sistema político que dê a menor chance ao autoritarismo tende, Marcel, inevitavelmente a fracassar. Lord Acton foi citado pelo reverendo Robert Sirico ontem, e ele dizia, numa frase muito emblemática, que o poder tende a corromper. E o poder absoluto corrompe, senhoras e senhores, absolutamente. O sistema judiciário brasileiro alcançou grande notoriedade nos últimos anos. Ao passo que o nosso futebol perde popularidade ano após ano, os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal ganham cada vez mais fama. Hoje é cada vez maior o número de pessoas que não sabe mais a escalação da seleção brasileira de futebol, mas sabem sim o nome de todos os nossos ministros do STF. O crescimento da interferência do judiciário já traz preocupações a muitos brasileiros. É o único poder, assim como a rainha da nossa Alice, da Alice nos Países das Maravilhas, é o único poder capaz de julgar a si mesmo, representando assim uma clara ameaça ao sistema da separação dos poderes, os chamados freios e contrapesos, ou os checks and balances do inglês. Excessos, é claro, excessos nunca são salutares. No entanto, a necessidade de coibi-los nos trouxe de volta a censura, algo que pouco se tinha notícia desde a reabertura política do Brasil. Para refletirmos sobre a situação nova, desde que voltamos a ser uma democracia, gostaria de chamar ao palco os nossos convidados
deputado federal Marcel Van Hatten e vice-prefeito Ricardo Gomes. E o nosso terceiro convidado, gostaria de chamar também o jornalista Leandro Narlock, por favor, bem-vindo ao palco. Desculpa, gafe. Vai? Sim, vai lá. Então sou eu. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia! Vou falar daqui, pode ser? Bom dia, primeiro, senhoras e senhores. Um prazer, uma honra estar de volta no Fórum da Liberdade, que eu considero a minha alma mater, como os acadêmicos falam da escola onde se formaram, onde estudaram. O IEE, para mim, sempre foi a minha casa, e está no fórum como beber água pura da fonte para enfrentar os desafios do dia a dia, os desafios, hoje, para mim, da vida pública. E eu devo dizer que já estive nesse palco em mais de uma circunstância e a gente sempre fica nervoso, mas hoje eu tenho mais do que nervosismo. Hoje eu sinto um pouco de receio, medo do que eu tenho para falar. E o momento do Brasil, talvez a palestra sobre o Império da Lei ou Império dos Homens terminasse aqui. Um palestrante no evento tem receio sobre o que pode ou não dizer sobre o Supremo Tribunal Federal, e acho que isso por si só já responderia a pergunta do painel. Mas eu refleti, conversei muito com algumas pessoas aqui ontem, fundadores do IEE, fundadores desse fórum, e esse aqui é o palco, Matheus, no qual nós não podemos deixar de dizer o que nós pensamos. Se o Fórum da Liberdade existe para alguma coisa, é porque este é um palco livre, é para que nós possamos falar abertamente o que nós temos a dizer. Eu não tenho imunidade parlamentar como o Marcel, e nem estou coberto pela liberdade de imprensa, como o Leandro. Então, já gostaria de pedir que os advogados presentes, por favor, levantassem a mão. Para todos os efeitos, estou dando uma procuração ad hoc para os advogados presentes aqui. Eu perguntei se o IEE faria um habeas corpus preventivo. Eu não consegui, mas eu vou dizer o que eu tenho a dizer. O Matheus já falou bem sobre o Império da Lei, com a frase maravilhosa de Honório Lemes, o Império da Lei ou o Império do Homem. Essa é a doutrina do liberalismo, essa é a história do liberalismo. A história do liberalismo é a história de submeter o poder ao direito, de submeter o exercício do Estado à lei, de dizer que há algo acima do governante, e o governante, Matheus falou também da separação dos poderes, o governante não é só o chefe do poder executivo ou o político eleito, o governante é todo o aparelho do Estado, o Estado executivo, legislativo e judiciário. E talvez eu pudesse falar muitas coisas sobre o legislativo e o executivo, sem dúvida nenhuma, mas eu vou, como é o tema do painel, vou me concentrar no poder judiciário. E quero fazer só um disclaimer aqui, que o que eu estou dizendo, não estou dizendo como vice-prefeito de Porto Alegre, não estou falando em nome da administração, eu estou falando em meu nome próprio. Ativismo judicial foi um problema no Brasil. Foi o problema do Brasil. Ativismo judicial era quando o juiz cumpria todos os ritos do devido processo legal e, ao dar a sentença, colocava na sentença mais opinião do que norma.
se valia de princípios para não seguir as normas. Princípios não são normas. Os princípios orientam a formação das normas, mas os princípios não são normas que devam ser aplicadas diretamente. O que o juiz tem a obrigação de aplicar é a lei. O juiz existe para aplicar a lei. E se algum juiz acha isso pouco, aplicar a lei da República não é uma tarefa menor. Este foi o problema no Brasil, mas eu ouso dizer que hoje o nosso problema é outro. Não é mero ativismo judicial. O nosso problema é a ausência de Estado de Direito, de devido processo legal, de liberdade de expressão e da imunidade parlamentar. Não são só formalidades criadas para cumprir no poder judiciário. A história do enfrentamento da tirania é a história da formação destes princípios. Aproveitar a presença do Ricardo Sondermann, que é cônsul do Reino Unido aqui. Na Inglaterra, em 15 de junho de 1215, o rei João Sem Terra foi obrigado pelos barões a assinar a Magna Carta. Nós conhecemos por Magna Carta, o nome dela era Magna Carta Libertatum, mas a gente tende a tirar a liberdade das coisas. João Sem Terra recebe uma revolta contra seu reino e, com a espada na garganta do rei, os barões o fazem escrever, assinar a Magna Carta, que dizia, entre outras tantas coisas, nenhum homem livre será preso ou aprisionado, despossuído de seus bens, tornado um fora da lei, exilado ou arruinado de qualquer maneira, nem iremos nós, o rei, contra ele, exceto pelo devido processo legal e o julgamento por seus pares. O julgamento por seus pares significava que o rei não escolhia a corte que julgaria a matéria, que o juiz já estava dado. Nós conhecemos isso hoje como o princípio do juízo natural. O rei não escolhe quem julga o processo. 1215, sangue foi derramado em batalhas para garantir esse princípio que é fundamento da liberdade. Há mais de 800 anos. Em 1642, Marcel, o rei Charles II invade o parlamento britânico com 80 soldados armados para prender 5 membros do parlamento, porque eles incitavam os escoceses a invadir a Inglaterra, segundo o rei. Essa invasão foi repelida pelo presidente, Speaker of the House, o presidente da Câmara dos Comuns, seria a nossa Câmara dos Deputados, que disse ao rei, e disse pela primeira vez, que eu não tenho olhos para... Quando o rei pergunta, onde estão os membros que eu vim prender, ele diz, eu não tenho olhos para ver, nem língua para dizer, neste lugar, a não ser aquilo que esta casa, a qual eu me dirijo e da qual eu sou um servo, me deu. Foi a primeira vez em que o presidente do parlamento olhou para o rei e disse que não servia o rei, mas servia o parlamento, que o papel dele era proteger o parlamento, Pacheco, e não cumprir o rei. Dessa revolução resulta este ato acelera a chegada da Guerra Civil Inglesa e rei Charles II termina em 31 de janeiro decapitado. Dessa revolução nasce a Revolução Gloriosa, que termina com o Bill of Rights, a Declaração de Direitos dos Ingleses, que diz, entre outras tantas coisas, que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade para suspender as leis e o seu cumprimento, que os discursos pronunciados nos debates do parlamento não devem ser examinados, senão pelo próprio parlamento, mas nunca numa corte de justiça. Reiteradas vezes, senhores, a tirania foi enfrentada nos campos de batalha. Isso se deu no seu ápice na Revolução Americana. A Revolução Americana, filha dessa tradição inglesa, culmina com a Declaração de Independência dos Estados Unidos, assinada por
escrita por Thomas Jefferson, que contém, é a parte que a gente não estuda muito, uma lista de agravos cometidos pelo rei. Diz a Declaração de Independência que o rei, e quando diz o rei, se refere ao King in Parliament, o rei no parlamento, era o legislativo que impunha às colônias ilegalidades, mas é o Estado. Portanto, não importa de qual poder vem a ameaça à liberdade, era o King in Parliament, o rei no parlamento, diz a Declaração de Independência. O rei recusou assentimento das leis salutares e necessárias ao bem público. O rei proibiu a promulgação de leis importantes. O rei, essa não tem muito a ver com o caso do judiciário, mas eu gosto dessa parte, então vou citar. O rei criou uma multidão de novos cargos e para eles enviou enxames de funcionários para perseguir o povo e devorar-nos a substância. O rei, por privar-nos em muitos casos dos benefícios do julgamento do júri, o rei, por transportar-nos por mar para o julgamento, ou seja, o rei escolhia onde queria julgar os revoltosos, os levava para a sua corte. O rei levava os crimes para julgar na sua corte. O rei suspendeu os corpos legislativos e declarou-se investido do poder de legislar por nós. Um príncipe, diz a Declaração de Independência dos Estados Unidos, cujo caráter se assinala deste modo por todos os atos capazes de definir um tirano, não está em condições de governar um povo livre. E eles declaram a independência dos Estados Unidos, e a última frase diz: em apoio a esta declaração, plenos de firme confiança na proteção da providência divina, empenhamos mutuamente nossas vidas, nossas fortunas e nossa sagrada honra. Os americanos colocaram as suas vidas, todos os seus bens e a sua honra em guerra. Colocaram nas mãos de Deus para enfrentar a tirania. 1988, Brasil. Diz a Constituição brasileira: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão por virtude de lei. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas. E o WhatsApp é correspondência, diz o Supremo Tribunal Federal, portanto, inviolável. É assegurado a todos o acesso à informação. Henrique Viana está aqui, do Brasil Paralelo. São a todos assegurados, independente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidades. A lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. Não há crime sem lei anterior que o defina, e nem pena sem prévia cominação legal. E o que fez o Supremo Tribunal Federal? Supremo? Num documentário da plataforma Brasil Paralelo, o ministro Aires Brito diz que não há um Supremo Legislativo nem um Supremo Presidente da República. Só há um Supremo Tribunal Federal. O que quer dizer Aires Brito com isso? Que o Supremo não é Supremo só entre os tribunais, que ele é o poder supremo do país. Há um poder supremo no país. Se há um poder supremo no país, rasguemos a ideia de Estado de Direito, que diz que todo poder emana do povo, mas que esse poder é controlado pela lei. Se o poder do Supremo é supremo, ele não responde a ninguém. Ele não responde à lei e não responde a nós. E se os americanos... usaram a figura do King in Parliament, o rei no parlamento, eu vou usar meus advogados. A figura do rei na corte, King in Court. Em 14 de março de 2019,
o rei Dias Toffoli abre o inquérito das fake news e deixa a cargo de Sua Majestade Alexandre de Moraes. Em abril de 19, o rei Alexandre de Moraes contraria a Procuradoria da República e mantém o inquérito aberto contra o pedido do parquê. Em 12 de junho de 19, em ação do PT, o rei forma a maioria e cancela a extinção de conselhos promovidas por decreto do presidente da República, competência privativa da presidência da República. Em 2020, o rei Alexandre de Moraes proíbe o executivo de vetar um texto de lei. Artigo 84 da Constituição, é competência da Presidência da República vetar projetos de lei. Sua Majestade, na Corte, proíbe o presidente de exercer o seu papel. No âmbito do inquérito das fake news, o rei Alexandre de Moraes determina o bloqueio mundial de contas de apoiadores do presidente da República. Liberdade de expressão. A rainha Rosa Weber suspende decretos. O rei determina a remoção de vídeo do Brasil Paralelo antes de ser publicado porque poderia conter ofensas ao hoje presidente da República. A rainha Carmen Lúcia, no julgamento seguinte, diz isto pode ser censura. Aliás, é censura, é inconstitucional. Vamos fazer só desta vez. Desmonetiza os canais de apoiadores a Bolsonaro. O rei Alexandre de Moraes manda retirar posts com a fala de Lula sobre as MEIs, microempresas individuais. Fala autêntica, verdadeira e dita pelo presidente da República. 15 de novembro, o dia do perdeu mané. Rei Barroso. O rei Alexandre de Moraes, ainda há muitos a aprender. O rei Moraes bloqueia contas de empresários em dezembro de 22. Bloqueia contas de empresários por mensagens trocadas de WhatsApp. Em 15 de dezembro, o rei Moraes determina o uso de tornozeleira por 2 deputados estaduais do Espírito Santo. Em 3 de janeiro, a super quebra de sigilo. 3 de janeiro. O rei Alexandre de Moraes manda quebrar o sigilo dos acusados e de quem quer que tenha trocado mensagens com eles. Sem crime anterior, sem nenhuma acusação, as pessoas tiveram as suas contas de correspondência violadas. São advogados sem acesso aos autos, um partido político multado em 22 milhões por entrar com uma ação judicial, quando a Constituição diz que o acesso ao judiciário é garantido. São prisões sem a garantia da lei, sem audiência de custódia, como manda a lei, feita a audiência de custódia pelo juiz que mandou prender Sua Majestade Alexandre de Moraes. E agora, o presidente é Lula e o silêncio reina. O Supremo parece que está feliz. Não, o nome disso não é ativismo judicial. O nome disso é ditadura do Poder Judiciário. O nome disso é tirania. Tirania contra a qual dezenas de revoltas se levantaram e contra a qual muito sangue foi derramado. E eu tenho, sim, receio das consequências do que eu disse aqui. Mas eu estou no IEE, eu estou no Fórum da Liberdade. E nesse palco, centenas de pessoas vieram, ao longo do tempo, defender a liberdade. E essa é a missão que eu escolhi para mim e para a minha vida. E eu vim aqui dizer com todas as letras ao Supremo Tribunal Federal: vocês não vão nos calar. E se tentarem nos calar, descobrirão que também há neste país pessoas que pela liberdade empenharão as suas vidas, as suas fortunas e a sua sagrada honra.
Obrigado. Passamos agora a palavra ao deputado federal Marcel Van Hatten. Bom, muito bom dia a todos. Com a prudência, a cautela, a preocupação que o momento exige, Ricardo Gomes, Narlock, Matheus, gostaria de dizer, primeiramente, fora Lula! E, em segundo lugar, não menos importante, aliás, talvez até mais, fora Alexandre de Moraes. Isso não me garante a imunidade parlamentar tão somente, isso me garante a Constituição quando me dá liberdade de expressão. Isso me garante a consciência quando analiso os fatos narrados em peças bem escritas contra Lula e contra Alexandre de Moraes, pedindo seus impeachments, que me dão o pleno direito de dizer, fora ambos, eu vivo numa democracia, eu tenho liberdade, eu quero que o império da lei seja fato no meu país, e que nós não retrocedamos. Que bom nós termos o Fórum da Liberdade, como este grande fórum, de que participo desde o ano de 2004, há quase 20 anos, e que me fez ser, em grande parte, hoje quem eu sou. Muito obrigado, IEE, muito obrigado, Fórum da Liberdade, e a todos vocês que estão aqui hoje também participando desse maravilhoso evento. Título do painel: Cortem as cabeças, Brasil, Império da Lei ou Império do Homem? Eu preparei, não sou muito adepto das apresentações, em inglês a frase do Lord Acton se diz, né, power corrupts, absolute power corrupts absolutely, os ingleses dizem power corrupts, PowerPoint corrupts absolutely. Mas eu preparei uma apresentação, me desculpe, eu não achei imagem mais adequada para o meu primeiro slide. Cortem as cabeças, Brasil, Império da Lei ou Império do Homem. Mas antes de passar para o Brasil, eu queria ir para Nicarágua. Aliás, eu estou com o controle aqui no bolso, achei. Na Nicarágua, nós vimos a expulsão de 2 freiras costarriquenhas, confisco de um mosteiro, retirada de direitos políticos de 14 presos opositores, e na ONU, o Brasil, em vez de apoiar a manifestação de outras 50 nações repudiando o que acontece na Nicarágua, diz que está em condições de receber e acolher os expatriados. Vitória, nossa presidente do IE, que citou ontem a frase que eu tenho utilizado, o Ricardo sabe bem, desde quando voltei ao Brasil para encarar esse desafio político. Nós não queremos viver em outro país, e os nicaragüenses também não querem viver em outro país, mas em outra Nicarágua. Nós queremos viver em outro Brasil. Essa história do Lula dizer nós acolhemos é um absurdo, é um disparate. Não pode ser tolerado uma manifestação dessas. Mas por que ele diz isso? As violações na Nicarágua são várias, por razões políticas, detenções arbitrárias, privação arbitrária de nacionalidade do direito de permanecer no país. Tudo isso denunciado pela ONU. E por que Lula apoia? Porque essas violações não estão ocorrendo apenas na Nicarágua. Nós estamos tendo uma amostra que não é grátis, está custando muito caro para a nossa democracia e para o nosso Estado de Direito, que são as ações arbitrárias do Supremo Tribunal Federal. O que diz a nossa Constituição? Ela diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, no artigo 5º dos direitos fundamentais,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E se não fosse o suficiente, porque já seria, Ricardo, e teu discurso, como sempre, brilhante aqui, ainda diz que há os seguintes termos, incluindo um inciso 54, em que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Hoje, lamentavelmente, a Constituição está sendo rasgada, em particular nesse artigo. Eu quero tratar de um período mais específico que nós estamos vivendo, que é esse período a partir do dia 8 de janeiro. Mas ele começa um dia antes. Ele começa quando Flávio Dino, ministro da Justiça, autoriza o uso da Força Nacional em Brasília, segundo a imprensa, no dia 7 de janeiro, e documentos comprovam, diante de ameaças veiculadas contra a democracia. No entanto, a Força Nacional não aparece, o governo se omite. Flávio Dino assiste da janela do Ministério da Justiça a depredação que todos nós, obviamente, repudiamos. Seja de direita, seja de esquerda, de qualquer lado, não se pode tolerar dano ao patrimônio público ou ao patrimônio privado. Isso é ilegal, é inconstitucional. Mas o governo federal se omite da sua responsabilidade, apesar de ter sido avisado antes. Não obstante, na noite daquele dia 8 de janeiro, o chefe da Polícia Federal, que é indicado por Flávio Dino, encaminha às 23h22 um pedido de prisão de Anderson Torres, então secretário da Justiça do Estado do Distrito Federal, e do comandante da Polícia Militar. Repito, às 11h22 do dia 8 de janeiro. No mesmo dia 8, em 9 laudas, o ministro Alexandre de Moraes pede a prisão de ambos. Pergunte para qualquer escrivão ou advogado se é possível uma decisão bem embasada em menos de 38 minutos até a meia-noite, quando se define, inclusive, a restrição de liberdade de alguém, mandando à prisão. Não há. Ato contínuo, governador Ibanez Rocha, ao contrário da jurisprudência firmada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, é afastado do cargo de governador, completamente irregularmente, completamente inconstitucionalmente. E nos dias também 8 e seguinte 9, são presas mais de 1.500 pessoas em decorrência dos atos. Dentre elas, idosos, crianças e portadores de comorbidade, na grande maioria sem quaisquer antecedentes criminais. Sobre as prisões ilegais, o artigo 5º, 46, diz que a lei regulará sobre a individualização da pena, algo que não ocorreu, porque todos foram presos juntos. É como se aqui no Fórum da Liberdade alguém quisesse, Mateus, subir no palco, quebrar a cadeira, e em vez de presa só essa pessoa, levassem todo mundo embora para a cadeia. Foi exatamente isso que aconteceu em Brasília. Isso é justo? Isso é constitucional? Isso é legal? Todas as prisões foram ilegais, principalmente em se tratando das prisões no dia 9, no dia seguinte, no acampamento, palavras do deputado Sanderson, presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Para entrarmos no detalhe de todos os absurdos que estão acontecendo no país, a individualização que eu acabei de ler não existe. Nós compilamos 82 denúncias. Utilizamos, está aqui a Ornella, nossa assessora legislativa, um aplicativo que compara os textos. Todos, salvo o nome e o endereço dos acusados, iguais,
dos presos iguais. Há casos, inclusive, de preso com o nome de outro preso como prenome. Este é o absurdo que nós estamos vivendo no nosso país. Cadê a individualização, que é básica, é a primeira coisa no processo penal? Felizmente agora, 14 de abril, tanto o Estadão como Folha de São Paulo noticiaram que os trechos são repetidos e as frases genéricas, que os textos são idênticos e ainda estão bastante a menos, mas vamos dar pelo menos o benefício de que finalmente divulgaram algo a respeito. Todos os textos são idênticos e põem as garantias em risco. Para que os presos possam se defender, é preciso que se vejam as imagens. Eu estive na colmeia, eu estive na Papuda, e eu ouvi de dentro das celas o apelo dos presos para que as filmagens fossem liberadas. Vocês já viram alguém que é culpado dizer: libere as imagens mostrando que eu quebrei, que eu depredei? Só que o governo decidiu impor sigilo às imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto, aumentando ainda mais a dificuldade de alguém que queira se defender. As audiências de custódia que devem ser realizadas em no máximo 24 horas, além de serem realizadas muito depois disso e ao longo de vários dias, tiveram juízes que não podiam fazer nada, porque Alexandre de Moraes puxou para si toda a responsabilidade. Iam lá, ouviam os presos, muitos não tinham nem o acesso do advogado, que era o seu advogado, defensor público, acabava atendendo, porque ali estavam alguns, mas o próprio advogado não pôde chegar. Entendemos que eram muito mais presos do que o sistema, inclusive, de Brasília estava acostumado a receber, mas por isso mesmo não se justifica que Alexandre de Moraes concentrasse nas suas mãos a decisão sobre o futuro de cada um deles. É aí que se deve dar aos demais juízes o poder de decidir o que fazer, mas isso não foi feito. Além disso, advogados estão impossibilitados de acessar os autos de muitos desses casos. E eu não falo aqui dos advogados dos presos somente, eu falo do meu advogado. Eu fui citado indevidamente num processo no Supremo Tribunal Federal de desbloqueio de contas de redes censuradas. Ministro Alexandre de Moraes, nessa decisão, autorizou que as minhas redes, que nunca estiveram bloqueadas, fossem bloqueadas. Curiosamente, poucos dias depois de eu protocolar a CPI do abuso de autoridade, não sei se tem algo a ver. E o meu advogado até hoje não tem acesso. Até hoje não tem acesso aos autos. E pediu, inclusive, interferência da OAB. Lamentavelmente, a OAB de Minas, até o momento, porque o advogado é de lá, não logrou êxito, sequer até onde eu sei, tentou fazer algo a respeito, o que nos deixa ainda mais indignados com a situação. O STF tem realizado julgamentos políticos e a maior prova, a própria imprensa, que muitas vezes, quase sempre, atua em favor dos seus desmandos, denuncia. Soltou as presas, ou grande parte delas, quase todas, no dia 8 de março. O que tem a ver o Dia da Mulher com soltar presas por depredação ao patrimônio público, ou mesmo que fosse ataques ao Estado de Direito nesse dia? Diz o Estadão, ao soltar presas do 8 de janeiro, no Dia da Mulher, Moraes deixa claro que não havia base legal para mantê-las na cadeia. A prisão decorre da lei, não da vontade do juiz. Os presos têm dificuldade de acesso aos seus próprios advogados e defensores públicos. Eu estive lá, visitei, repito, a Papuda e a Colmeia, e eu pude ver, e aqui há um grupo de advogados que foram diante da Ordem dos Advogados no Distrito Federal, lamentavelmente sequer foram recebidos, pena que o Lamáquia não pôde estar hoje conosco aqui, o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, mas ele tem denunciado, e certamente, pelo menos para um cafezinho, ele receberia. Mas no Distrito Federal quase impediram a realização de uma manifestação diante da OAB, pedindo direitos básicos numa carta aberta pela Justiça,
em que se pede individualização das condutas, que a denúncia não seja vaga e imprecisa, que haja princípio da presunção da inocência, até porque todos somos inocentes, até que se prove o contrário. E importante, todos os advogados disseram, quero frisar, o que buscamos é a justiça, a punição na exata medida dos eventuais crimes cometidos. Se a lei prevê que réus primários com residência fixa, trabalho comprovado, responsáveis pelo provimento da família, respondam à justiça em liberdade, por que manter presas pessoas que preenchem esses pré-requisitos? A tristeza é que no Brasil quem mata sai antes da cadeia do que quem está preso hoje injustamente no Distrito Federal. E não só no Distrito Federal, em outros estados, é importante frisar também, há vários presos nessas mesmas condições. As prisões não têm materialidade para atuação em flagrante, indivíduos foram presos no QG, essa foi uma carta que eu recebi de uma presa na Colmeia, e ela diz o seguinte: eu cheguei no QG às 20 horas, quando saí da minha cidade ainda podia estar na frente do QG, ela chegou às 20 horas do dia 8, já tinha ocorrido tudo, chegou direto no QG. Desci do ônibus e via confusão porque na estrada não havia sinal de internet. Todos correndo e assustados. Então, com medo, corri para me abrigar no QG. A federal tentou invadir, o exército não deixou e pela manhã fui presa, acusada de invadir e destruir. Dá para aceitar tamanha injustiça? Até quando nós vamos aceitar tamanha injustiça? E como eu disse, há condições para a soltura daqueles que estão presos ilegalmente. Eu quero ler um trecho, já chegando à minha conclusão, de um artigo que escrevi para a Gazeta do Povo sobre as minhas diligências na Pampulha e na Colmeia. Durante minhas diligências, em que pese a boa vontade das administrações e funcionários de ambas as penitenciárias em atender com dignidade possível quem lá está, vi e colhi depoimentos de aberrações inexplicáveis. Na Colmeia, uma esposa de policial militar, visivelmente atordoada pelo uso de remédios, havia tentado poucos dias antes o suicídio. Outra senhora de 70 anos pedia com os olhos cheios de lágrimas que intercedêssemos para desfazer o suposto mal-entendido que a teria levado àquele lugar. Uma professora, mãe de um filho de 7 e outro de 10, pedia também ajuda para que saísse logo, pois ainda por cima era responsável pelo pai doente, com quem, obviamente, agora não tem mais contato. Um homem circulava na Papuda com bolsa de colostomia vitimado por um câncer. Outro com quem conversei é aposentado por invalidez. Disse-me onde poderia encontrar seu laudo médico atestando a deficiência mental, e eu encontrei, e me questionava se o seu auxílio-doença continuaria a ser pago. Na própria conversa foi fácil perceber que ele falava a verdade. Difícil mesmo era compreender como segue preso provisoriamente um senhor perto dos seus 60 anos que cuida na fronteira gaúcha do seu pai, de 84, portador de marca-passo e que foi a Brasília numa excursão, acompanhado de um amigo. Por Deus, disse ele, quero perder minhas 2 vistas, não mereço estar aqui. Dizia com olhos marejados, em meio a soluços esparsos, que dava enquanto ouvia outro preso ao seu lado relatando o seu caso. A equipe de saúde local, resumida a um único médico, acompanhado de uma equipe mínima em cada um dos presídios, claramente não dá conta das novas demandas surgidas, com tantos presos a mais as unidades, ainda mais considerando a idade média mais avançada das detentas e dos detentos dos dias 8 de janeiro e 9, em comparação com os criminosos que já estavam encarcerados antes de chegarem os novos hóspedes. Caros presentes aqui este fórum, eu quero dizer a todos vocês que essa batalha não é individual. Essa batalha é para que a gente possa responder a pergunta se o Brasil é o império da lei ou é o império de um homem. Eu relatei genericamente alguns casos, mas eu quero trazer à consideração de vocês e ao conhecimento o caso de um cidadão chamado Miguel Ritter, da cidade de Santa Rosa, com 60 anos de idade. 30 anos de uma empresa, uma oficina mecânica, 40 funcionários. Hoje, empresa tocada pela família, pelos filhos, Gabriela e Rafael. Lá na cidade de Santa Rosa, ele segue preso. Foi preso no dia 8. Me relatou que quando estava próximo ao Palácio do Planalto,
adentrou o prédio para se proteger das bombas. Eu acreditei, mas não posso fazer o juízo de valor. A justiça precisa dar-lhe o direito e o devido processo de comprovar isso. Mas ele é réu primário. Ele tem endereço fixo, tem profissão lícita. E está até hoje preso, apesar da Procuradoria-Geral da República pedir por uma junta médica e o Alexandre de Moraes negar. Eu quero dizer para vocês que Gabriela Ritter está aqui à frente, queria que pedisse para levantar, porque ela é uma das líderes, advogadas também dos demais. E ela representa... Ela, com a coragem que teve de vir aqui, porque há tempos tem trabalhado e colocado a sua cara, e não é fácil nem para os advogados, e ela é advogada também, está defendendo o caso do seu pai e de tantos outros. Nós vivemos um momento tão difícil, que esse momento aqui, podem ter certeza, não é um momento fácil para ela, nem para mim, nem para nenhum de nós. Mas ele é importantíssimo porque a lei diz que a presunção da inocência vale. Não essa aqui, que diz que você é culpado até que o Alexandre de Moraes deixar que nós provemos o contrário. Eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. Contem sempre comigo para isso, independentemente das dificuldades. A gente vai encarar esse desafio sempre. Obrigado. Gostaríamos de passar agora a palavra ao nosso terceiro painelista, o jornalista Leandro Narlock. Olá, gente, bom dia. É um prazer estar aqui, como sempre. Como disse o Ricardo no começo, boa parte da minha formação se deve a eventos como esse. Eu fui pego de surpresa, né, para tentar substituir o representante da OAB aqui do Rio Grande do Sul. Até gostaria de deixar minha nota de repúdio, né, por terem me acordado cedo. Vamos para o evento. E espero contribuir com o debate, provavelmente não com tanto drama, né, tão próximo do assunto como os painelistas anteriores, mas eu gostaria de propor para vocês a seguinte ideia. Golpe de Estado, ditadura, geralmente se começa com fechar Congresso. A gente tem aí o Getúlio Vargas, em 1937, que fechou o Congresso do Brasil e o manteve fechado por diversos anos. Ironicamente, eu não sei porquê, as pessoas podem elogiar o Getúlio Vargas, né? O Lula fala, relembra, já com ditadura militar que praticou um golpe similar, né? Que avançou contra a ditadura, contra a democracia de modo similar, não se pode. Então, mais uma vez, essa história de dois pesos, duas medidas. Me parece que devia ser ou os dois permitidos ou os dois proibidos, essa é outra questão. Mas, enfim, ditaduras, geralmente, se começam com golpes. O presidente ou alguém assim, o golpista, ele vai com tanques e fecha o Congresso. Na verdade, agora a gente está descobrindo que existe uma forma muito mais inteligente de se fechar o Congresso. Deixa as pessoas falarem, deixa o Marcel e os colegas dele falarem, decidirem as leis, deixa eles lá perderem seu tempo em tantas comissões. Depois, aquelas leis que eles publicarem e que o golpista gosta, tudo bem, deixa elas passarem. Mas aquelas leis que eles demoraram tanto tempo para fazer e que a gente não quer, a gente simplesmente pega e anula. A gente anula uma lei hoje, outra depois, ninguém vai achar que é um golpe porque não tem tanque. Mas, pessoal, o efeito é o mesmo. A gente está fechando o Congresso. A gente está vivendo pequenos golpes à democracia brasileira toda semana, todo mês. Vejam, por exemplo, a lei das estatais. Me parece que já é claro que o Alexandre de Moraes é a grande ameaça à democracia no Brasil. Isso é um assunto que a gente já sabe aí desde o ano passado. Eu vou tentar avançar para coisas desse ano. Vejam a lei das estatais. O Congresso ficou anos discutindo. A lei ficou em vigor desde aí 2016. E, de repente, a gente não gosta dessa lei. Então, o Lewandowski simplesmente pega e abre uma liminar. Essa liminar está rolando, a gente não sabe como vai terminar. E, a despeito
das decisões da democracia, a despeito das decisões do Congresso, a gente vê essa lei simplesmente ter sido como se um tanque tivesse invadido o Congresso e derrubado essa lei. Né? Ou seja, a gente está vivendo hoje uma forma mais interessante de se fechar, de se mandar para a rua, para casa, deputados e senadores, é simplesmente anulando as decisões deles. A lei das estatais me pega muito, porque ela foi legítima. Cabe ao Senado, cabe ao Congresso decidir regras de contratação nas empresas públicas e nas empresas de economia mista. A lei é constitucionalmente perfeita. E, de repente, o Lewandowski, que é uma pessoa que é da Corte Constitucional, mas é uma pessoa que mais agride a Constituição no Brasil, simplesmente anula essa lei. A gente está vendo a mesma coisa agora com a lei do saneamento, né? Uma lei que está aí transformando, está criando o maior programa socioambiental do planeta, como diz o Gessner de Oliveira, ex-presidente da Sabesp e um dos grandes especialistas brasileiros em saneamento. E, de repente, chega um decreto do presidente e, não, a gente não gosta dessa lei que o Congresso demorou tanto tempo para fazer. É golpismo. Justamente essas pessoas que falam tanto de democracia, elas são quem mais agride a democracia. Essa palavra, né, a gente cansou um pouco desse tema, não, ameaças à democracia, no ano passado a gente falou muito sobre isso, e eu queria dizer o seguinte, da onde vem a demanda contra a democracia? Uma força gravíssima, uma força muito importante contra a democracia são as elites urbanas, acadêmicas, que tendem à esquerda. Num lado, as pessoas... Vejam bem, num primeiro momento, essa elite gosta de dizer que é a favor da democracia, mas naqueles assuntos em que essa elite urbana, acadêmica, escolarizada, que tende à esquerda, as opiniões dela destoam da opinião do povo, ela recorre às cortes. Por exemplo, armas, né? Ou então maioridade penal. Para mim, como fala o senador do Amapá, que está toda hora lá batendo no STF, é uma grande força contra a democracia no Brasil. Então, eu confio, é o seguinte, não, se o povo concorda comigo, beleza, então vamos votar na casa do povo, no Congresso. Mas naqueles assuntos em que o povo discorda da elite urbana escolarizada, essa elite dá as costas para a democracia, ela dá as costas para a votação e vai para as cortes. Então, maioridade penal, se a gente tentar diminuir a maioridade penal, o Brasil, esses dias eu vi um gráfico dizendo que o Brasil é um dos poucos países em que a maioridade é 18 anos, enfim, acho que essa é uma outra discussão. Isso vai ser judicializado. A gente vai ver lá deputados da rede, todos os deputados, senadores indo para o STF. Aborto, né? A Colômbia foi para mim um grande exemplo do Congresso, da elite dando as costas para a democracia, para o Congresso, e levando uma questão que é dos deputados, dos parlamentares, levando para as cortes decidirem. Uma coisa muito similar no Brasil. Armas, a mesma coisa. Né? Foi eleito 4 anos atrás, 5 anos atrás, um presidente dizendo que era a favor das armas. Ele foi honesto, ele disse, olha, eu sou a favor de um maior acesso às armas. Ele não mentiu. Quando chegou ao poder, ele emitiu decretos nesse sentido. Mas nós da elite urbana somos contra essa medida, então não se vai ao Congresso, se vai às cortes contra ela. Olha, além disso, ou seja, isso tudo que meus amigos falaram muito bem aqui, tem uma demanda de baixo para cima. Né? Você tem aí uma multidão de bacharéis, de jornalistas, de intelectuais que demandam menos democracia. Na verdade, o Alexandre de Moraes está aí atendendo também uma demanda de pessoas que desistiram da opinião do povo e que naqueles assuntos em que eles discordam do povo, eles recorrem a elites muito parecidas com eles próprios, né? Com a elite do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, além disso tudo que meus colegas já expuseram sobre tirania, eu gostaria de pensar mais um fator. O tirano, geralmente, nessas monarquias, antes das monarquias constitucionais, o tirano estava acima da lei.
Então, se ele violasse uma mulher, se ele cometesse um crime, um homicídio, um caso de corrupção, ninguém o julgaria. Isso me lembra também esses reis que estão na Suprema Corte brasileira. Pensem, por exemplo, o Toffoli, né? Desculpa, um pouco antes. Em 2016, a gente teve aquele escândalo da JBS com o Michel Temer, né? Tudo porque o Michel Temer disse tem que manter isso vil. Né? E eu lembro que foi ali 2 semanas a gente discutindo. Esses dias uma pessoa me disse que encontrou o Temer com uma carta de renúncia pronta do presidente e foi convencido na última hora de não apresentar aquela carta. Pessoal, esse escândalo, perto do que a gente tem de indícios de que o Toffoli teria vendido decisões judiciais para beneficiar prefeitos do Rio de Janeiro, é muito menor. Então, por que não se investiga? Eu não sei se o Toffoli é culpado ou não, mas por que o caso do Temer, aquela pequena frase, deu todo esse bafafá e a gente não teve nada sobre o Toffoli? O próprio STF mandou suspender a investigação. Isso é coisa de rei, isso é coisa de tirano pré-monarquia constitucional. Além disso, surgiu anos atrás um escândalo das palestras da Itaipu, né? Gastos enormes com eventos da Itaipu para ministros do STF. De repente, o STF mandou suspender a investigação. Como assim? Isso é coisa de tirano, mais uma vez, isso é uma coisa de gente que acha que está acima da lei. Às vezes eu penso assim que talvez seja a roupa. Vocês sabem que existem uns estudos de viés comportamental, que se a pessoa coloca uma roupa, um avental de médico, por exemplo, ela vai melhor numa prova de matemática, em prova de biologia. A gente se deixa influenciar pela roupa. E às vezes eu penso que aquela roupa de Darth Vader, do STF, faça eles acreditarem que eles podem qualquer coisa. Então, sim, a gente precisa de políticos, de parlamentares, de intelectuais dizendo: o STF não está acima da lei, não está acima do império da lei no Brasil. Obrigado, gente. Obrigado. Bom, pessoal, algumas perguntas já nos chegam da plateia. Vou fazer a primeira aqui, que é da Vitória Nadal. E voltamos, Ricardo, pergunta para ti, voltamos ao episódio do Brasil Paralelo. Ao proibir o documentário do Brasil Paralelo próximo às eleições de 2022, uma ministra do STF sustentou em seu voto que não se pode permitir a volta da censura sob qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o 2º turno das eleições. Desse trecho, parece que se entendeu que, como regra, não seria possível a censura, mas que naquela exceção ela seria permitida. O que faz uma ministra adotar tal razão de decidir, falando abertamente em seu voto, que embora a censura não seja permitida, iria sim censurar o documentário? E como chegamos até aqui? Quais os precedentes para chegarmos a essa situação? Eu não sei o que faz uma pessoa dizer isso, né? É justamente na véspera das eleições que a liberdade de expressão tem mais valor. É justamente na hora das eleições que nós tínhamos que mostrar tudo o que nós temos sobre os candidatos, tudo o que nós pensamos sobre os candidatos. Se esta magistrada escolhesse uma exceção, escolheu a exceção, a pior exceção possível. Porque é é como a fala sobre as meias do Lula. Isso. A minha opinião, já me atirei do penhasco, não vou agora esmorecer, é que obviamente havia um interesse de proteger Lula da Silva nessas eleições, calando um lado da opinião pública.
A única vez que houve foi pelo TSE, não foi nem pelo STF, a única coisa da campanha inteira do Lula que foi censurada, entre aspas, que foi da propaganda eleitoral, quando associaram Bolsonaro ao canibalismo. E aí, em matéria, não de liberdade de imprensa, como é o caso da Brasil Paralelo, mas em matéria de propaganda eleitoral, essa sim, regrada pelo TSE, a única. O resto tudo, nós vimos o que aconteceu. Então, para mim, as evidências são claras de um conluio entre os juízes da Suprema Corte para favorecer Lula nas eleições. Pessoal, nosso próximo painel é sobre agronegócio. É o primeiro painel de agronegócio no Fórum da Liberdade. Começará em instantes. Começará em instantes, mas antes disso, vamos à nossa penúltima pergunta, que vai ser um aquecimento para o próximo painel que virá. Marcel, pergunta para ti do Vitor Azambuja, que manda essa pergunta de Camaquã. É uma das pessoas que está nos assistindo do interior, não pôde estar aqui em Porto Alegre, mas está nos assistindo por meio do nosso canal do YouTube. E é lá de Camaquã que ele manda essa pergunta. Nos últimos anos, pergunta o Vitor Azambuja, nos últimos anos, observamos uma significativa redução das invasões de propriedade promovidas pelo MST. Agora, com o governo de Lula da Silva ao poder e, consequentemente, lideranças ligadas ao MST na estrutura do governo, vivenciamos a retomada de invasões e a preocupação com o direito à propriedade. Marcel, como está o andamento da CPI do MST? Bom, o Vitor é vereador em Camaquã e eu fico muito feliz de receber a pergunta dele via participação, porque assim como ele, enfim, representa muitos e muitos outros jovens que estão na política fazendo a diferença. Parabéns a ele. Quanto à questão do MST da CPI, existe, pelo menos assim disse o tenente-coronel Zucco, que é deputado federal, meu colega, o compromisso do Lira de instalar a CPI e ela vai, na minha opinião, chegar aos financiadores do movimento e, obviamente, ao círculo mais próximo, se não ao próprio presidente hoje, né? Hoje a gente já está chamando de despresidente, que a gente está tentando despresidenciá-lo, Lula. Essas invasões claramente são recados políticos do MST buscando espaço dentro do governo. Isso que é a parte mais absurda de tudo, Ricardo. Porque o que a gente está vendo é que eles estão ali, invadiram agora o INCRA lá no Alagoas, estado do Lira, né? Espero que tenha algum efeito colateral importante na Câmara dos Deputados, esse tipo de invasão, até porque é o primo dele, que é superintendente do INCRA lá, né? Então, existe uma série de coisas acontecendo que são por pura pressão política do MST, enquanto o nosso setor do agro, está aqui a Camila, o Chico Cabreira também vai participar do próximo painel, vai ser excelente, fiquem todos aí. Este é o modus operandi do MST, de fazer essa pressão política enquanto sofrem os agricultores, os produtores, e não tem nenhum suporte de fato, inclusive do Poder Judiciário e das forças policiais, que tentam até, mas muitas vezes são barrados pelo próprio Poder Judiciário e pela interpretação das leis. Por isso estamos trabalhando também para mudar a lei. Tem um projeto de lei que não é de minha autoria, mas eu protocolei requerimento de urgência, a Frente Parlamentar do Agro está ajudando, que define o que é, para mim, óbvio. O proprietário, Narlock, que tiver a terra invadida por 1, 2, 3, não importa, sem que apresentar a escritura pública do seu imóvel, vai poder contar com a força policial imediatamente para desocupá-lo, sem precisar aguardar ordem judicial, comitê para discutir com o movimento, que é um movimento marginal, não é um movimento social, é um braço armado do PT e precisa ser tratado pelo Alexandre de Moraes, que anda sumido por aí, como verdadeiros criminosos que são e não como ativistas de movimento social. Obrigado. Narlock, há um ano atrás, exatamente nessa época do ano passado, tu estavas nesse palco, e o tema do fórum do ano passado era a liberdade de expressão. Sob o título Você é livre para discordar,
nos perguntávamos se era realmente livre para emitir as opiniões que queríamos, que é justamente o que esse painel está trazendo. Como que tu vê que a liberdade de expressão andou no Brasil nesse ano, já que muitos dos acontecimentos que nós explanamos agora são recentes? Pois é, esses dias eu estava num debate com o Gustavo Maltas e o Fernando Schuller, e eles deram uma aula assim, né, sobre o assunto, e de repente eu percebi, por que eu sei tão pouco sobre a filosofia da liberdade de expressão? Eu fiz faculdade de jornalismo, né, eu fiquei 4 anos jogando baralho na faculdade, e depois de repente me deram um diploma. Então, depois da faculdade eu fui estudei muitas coisas, mas esse era um assunto que eu não conhecia muito bem. E por quê? Porque nunca foi importante, era uma coisa que a direita e a esquerda concordavam por muito tempo. Na verdade, eu sempre pensei que liberdade de expressão fosse um tema mais à esquerda, né? Que o pessoal lá, quando eu estava no colégio, a ditadura militar e tudo. Mas o que a gente está vendo hoje é que tijolinho por tijolo, a esquerda, principalmente os movimentos identitários, talvez a centro-esquerda não, mas aquela esquerda mais woke, mais identitária, está construindo uma justificativa contra a liberdade de expressão, como se ela fosse contra as minorias, né, contra os pobres. Na verdade, como eu falei até o ano passado, é o contrário. Né? Quando problemas sociais delicados, graves, precisam de discussão, precisam de liberdade de raciocínio. E se a gente pressiona essas pessoas, as soluções não aparecem, não acontecem, e as minorias são as mais prejudicadas. Pessoal, nosso próximo painel é sobre agronegócio. Ministro Antônio Cabreira, ministro Joaquim Leite, Camila Teles e Ney Mânica estarão no palco com a gente, juntamente com a diretora de eventos, Marina Luz. Prestigiem, fique para o primeiro painel de agronegócio da história do Fórum da Liberdade. Agradeço muito ao Marcel, ao Ricardo, ao Narlock pela participação. Obrigado a todos.